Feliz Dia do Orgulho Nerd! Parabéns! Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal eu falo sobre livros que eu já li, que eu estou lendo ou que eu pretendo ler. Faço suas resenhas, blog de leitura, unboxing e muito mais. Então, se é a sua primeira vez por aqui, muito obrigada por visitar o meu cantinho. Já se inscreve e ativa o sininho para não perder os novos conteúdos. Deixa o like logo no início do vídeo, assim você me ajuda na divulgação. Compartilha com os amigos. Comenta aqui embaixo, me dê sugestões de temas para próximos vídeos. Eu sei que eu tô devendo alguns, mas em junho vai vir aí, eu vou entregar tudo para vocês, vou devolver todo o carinho, é porque maio é o mês do meu aniversário, e aí eu me perdi um pouco tentando atender os presentes, ler os presentes que eu tava recebendo. Ainda vai sair a book haul com todos os presentes, com tudo que eu recebi em maio, tô esperando chegar algumas coisas que algumas pessoas falaram que tá atrasado. Eu tô gravando esse vídeo bem no dia 25 de maio, que é o dia do Orgulho Geek, do Orgulho Nerd, na verdade. E, gente, eu tenho uma página exclusiva lá na Amazon. Eu criei uma listinha para ideias do que você pode se dar, caso você se considere nerd. Lê livro, joga um joguinho, usa óculos, já é nerd. Se você não usa óculos, mas lê livros, joga um joguinho, é gamer, já é nerd, hein? Então se dê um presente, tem algumas ideias legais. Vou deixar duas páginas principais aqui para você comemorar seu dia nerd comprando algo para si, e comprando por esse link você me ajuda com o meu trabalho, sem gastar nada mais por isso. Eu sou associada da Amazon e esse é o meu único retorno financeiro produzindo vídeos aqui pro canal. Vamos rápido para essa listinha. Eu vou falar, gente, algo muito nerd em mim, que é ler livros, mas uma coisa mais nerd aqui na minha terceira idade. Mentira. Aqui, depois que eu fiz 30 anos, foi começar a ler clássicos. Muita gente me pede dicas de clássicos para começar a ler. Se eu não tenho dificuldade para clássicos, o que acontece na minha vida. Mas sim, gente, eu tenho muita dificuldade em ler clássicos. Porém, eu vou mostrar hoje para vocês os clássicos mais longos, às vezes nem tão longos assim. Os clássicos que para mim foram mais desafiadores de ler, e vou explicar o motivo. Mas já vamos aqui começando, que a maioria deles, gente, o que eu tive mais dificuldade foi atravessar ali, subir a montanha das primeiras 100 páginas, tá? Dependendo da quantidade de páginas que o livro tem, se ele tem 100 páginas, então geralmente as primeiras 30 páginas são as mais desafiadoras, né? É cerca ali de 20 a 30% do livro. Esses primeiros 20 a 30% são muito desafiadores se você não está acostumado com o autor, com o tipo de livro, com a escrita. Então, não desista logo no início, gente. Essa é a primeira dica que eu dou para quem quer atravessar um clássico, principalmente um clássico com mais de 600 páginas. Foi o meu caso. Eu não vou ficar falando de enredo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou falar sobre os livros rapidamente, tá? Nome e a minha dificuldade maior, alguma coisa do gênero deles, né, a qual eles pertencem, que me deixaram assim com mais dificuldade de ler. Foram uns livros que exigiram muito de mim, do meu ladinho nerd, tá? Exigiram anotação. Já vou falando aqui que para você ler clássicos, eu sugiro muito que você separe um caderno, que você anote. Se você não tem o livro físico, pega um caderno exclusivo e vá anotando. Ou então, se você é mais tecnológico, é um nerd mais tecnológico, anote ali no computador, numa planilha, ou então no documento do Word ou online, os principais personagens, os principais características de cada personagem e os fatos à medida de cada capítulo. Por exemplo, capítulo 1, o que aconteceu de mais importante. Eu sei, gente, que hoje na internet tem resumos desses livros, porém eu acho que é muito melhor para você absorver a história se você fizer o seu próprio resumo, né? Se você escrever o nome da personagem, alguma característica marcante, porque vai ficar do seu jeitinho. É quase como um estudo realmente, tá? Então vamos lá. Primeiro livro clássico que, assim, eu realmente falei, não sei, sou burra, não consigo, foi Os Miseráveis. Esse livro eu li, eu li ele, eu já tinha um canal, mas eu não falei tanto aqui.
mas foi uma grande jornada. Tem alguns vídeos lá em 2021 que eu falo sobre esse livro, gente, e eu só consegui vencer essa barreira de atravessar as 100 primeiras páginas por causa de uma leitura conjunta que teve no canal da Patrícia Lima. Nessa época eu consumia muito Patrícia Lima, ela tinha o Clássico Tube e eu e Os Miseráveis, uma leitura conjunta. Diquinha aí para quem quer pegar um clássico, já tentou ler um clássico e acabou abandonando, ou não conseguiu, deixou um pouquinho de lado. Tente procurar uma leitura conjunta, geralmente ajuda muito. Inclusive, eu e mais 4 meninas estamos organizando a leitura conjunta de O Conde de Monte Cristo. E lá no grupo, gente, muita gente já deixou um relato falando que só continuou a ler O Conde de Monte Cristo por conta do nosso apoio mútuo ali no grupo. Isso é muito, muito importante. E eu sinto que eu tô lendo O Conde de Monte Cristo de forma tão leve, tão bacana, porque eu já tive a experiência de Os Miseráveis. Eu acho eles um pouco parecidos, confesso, assim, um pouquinho no início do enredo, mas eu falo na dinâmica, que há partes muito descritivas, há partes mais ação o tempo todo, mistério. Então é uma grande salada mista, um grande novelão, tanto Os Miseráveis como O Conde de Monte Cristo. Ainda não concluí. A nossa leitura conjunta vai até agosto. E eu já tô querendo organizar outra leitura conjunta de Guerra e Paz. Já diz aí embaixo se você tem interesse de ler esse livro. Estou pensando em começar em julho ou em agosto. Se você tiver interesse, eu já tenho uma amiga para ler, uma inscrita aqui do canal, a Bruna. A gente vai ler em conjunto, então se você quiser ler com a gente, já vai falando aqui que qualquer coisa eu abro um formulário para inscrição e a gente cria um grupinho para nós, tá? Guerra e Paz é um livro bem longo. Aí, gente, Os Miseráveis tem a história do Jean Valjean, que é um homem ali que rouba um pão e ele vai pra prisão, as galés. E lá, gente, ele acaba tentando fugir várias vezes e essas fugas, nessas tentativas de fuga, aumentam a pena dele a ponto dele ficar 20 anos na prisão. Só que a história não começa com Jean Valjean, começa contando uma vida de um padre, que é um padre muito icônico, que vai ditar muita coisa do perfil do Jean Valjean quando ele sai da cadeia, né? Porque a história desses dois personagens vai se cruzar. É muito interessante, mas é difícil, né? Muito, muito difícil. O Victor Hugo, ele é prolixo, ele é descritivo, tem hora que é muita ação e você fica envolvido com os personagens, mas tem alguns momentos, alguns capítulos longos de descrição de ambientes, né? De bueiros, de uma rua específica, de uma casa específica, de um objeto, e aí essas partes descritivas quebram um pouco a fluência da história. Isso foi difícil para mim me adaptar à escrita do Victor Hugo, mas depois que eu cheguei ao final, eu dei 4 estrelas e meia. E esse livro está sempre presente em meu pensamento. É um livro que eu acho que eu vou até dar uma estrelinha lá de favoritado, quero reler em algum momento, porque foi uma obra muito, muito marcante na minha vida como iniciante de leitora de clássicos, tá? Aí vemos Duna. Duna é um clássico aí da ficção científica, né, gente? Mistura alguns elementos que eu diria até fantástico, mas é ficção científica. E Duna, a dificuldade dele é que o autor criou, além de um universo muito novo, ele criou termos, palavras que não existem fora do livro. E a edição lá, que as pessoas liam antigamente, não tinha ali um glossário. Mas aqui eu li, tinha um glossário, eu li em e-book, eu comprei essa capinha aí que vocês vão ver na tela do e-book, e tinha vontade sim de ter edição física caso eu continue a ler, porque eu li só o primeiro volume, que é o maior de todos, né, que vai contar todo o universo ali, toda a história de um menino que vem de uma família que vai sair do seu planeta para conhecer esse planeta diferente que é a Duna. Gente, muito, muito interessante. Na hora que você atravessa os primeiros capítulos e começa a internalizar os termos, a sentir ali dentro do universo, aí fica super, super fluido, maravilhoso e incrível. Duna é incrível, gente. 5 estrelas favoritado, tá? Mas foi uma jornada ali
subindo, escalando a montanha até chegar nesse momento de falar, esse livro é bom, tá? Aí, gente, tem A Mão Esquerda da Escuridão. É um livro curto da Ursula Le Guin. Tô querendo voltar a ler a Ursula Le Guin, eu li em 2020 esse. E a Ursula, ela tem uma questão de trabalhar a ficção científica mais pelo lado emocional. Hoje eu vejo que tem uma autora que faz isso também, que foi... Me falhou o nome da autora, mas é Becky Chambers. Gente, olha a gata. Eu acho que a Becky Chambers faz isso em Um Salmo para o Robô Peregrino, faz isso em a longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, e ela é uma autora contemporânea. Só que a Ursula Le Guin já fazia isso lá há muito tempo atrás, que é trabalhar muito mais a questão social e política, em relacionamentos e até uma certa ali pitada de representatividade em uma ficção clássica. Então, A Mão Esquerda da Escuridão, quando você descobre o motivo do título, gente, é maravilhosa! Melhor do mundo! É muito bom, sabe? Mas deu um pouquinho de trabalho, fica uma escrita dura, direta, ela não é uma autora muito poética, assim, ela tem umas tiradas muito legais em alguns momentos, bem chave, mas é difícil adentrar. Pelo menos para mim, pode ser que você tenha lido Ursula Le Guin e tenha achado super tranquilo de ler, mas meu primeiro contato com ela foi difícil as primeiras 30 páginas ali, tá? Aí vem o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, eu já disse aqui que o Tolkien é meu autor favorito aí da literatura clássica, de fantástica, né? Só que, gente, eu vim de Tolkien pelo Hobbit. Quando eu entro aqui no Senhor dos Anéis, peguei só o primeiro volume. É um cheiro característico. Quando eu vim aqui para Senhor dos Anéis, eu senti um tom muito mais melancólico e de guerra mesmo, de batalhas e muitos personagens, muita coisa acontecendo, muito drama e descrição de ambientes. Eu senti um pouco de dificuldade para retornar a esse universo da Terra-média, visto que o Hobbit ele é muito mais feliz, sabe? É muito mais quentinho no coração. E aqui, começando a Sociedade do Anel, a gente tem um tom bem mais melancólico, que combina com o momento vivido pelo próprio Tolkien, tá? Aí, 1984, já falei que esse livro aqui foi uma distopia que me destruiu, que me deixou totalmente desesperançosa. Ele vai falar assim sobre vai falar sobre um mundo distópico em 1984, só que esse livro foi publicado em 1949, pouco depois da guerra, muita coisa acontecendo ali na mente do autor e no próprio ambiente. O autor vai morrer poucos meses depois da publicação de 1984. E ele tinha uma ideia, né, de que qualquer regime muito autoritário que tirava o direito de liberdade do cidadão era um regime preocupante. Então ele não fala sobre lados, né, se é de esquerda, se é de direita. Ele está falando sobre regimes autoritários independentes da sua opinião política, da sua convicção política. Muito interessante. E esse mundo distópico me deixou mal, foi difícil ler, gente, não pela escrita, porque eu acho muito fluida, mas porque o George Orwell me fez entrar no universo completamente desesperançoso. Eu fui absorvendo tudo aquilo e tem muita violência física, tortura física, tortura psicológica, e é uma distopia muito necessária, mas também muito desestabilizante se a gente trouxer para as discussões dos dias de hoje, mas também considerando a época em que foi publicado, pensar que muita coisa não aconteceu, pensar que a gente vive no ciclo vicioso, é isso. E foi difícil para mim ler esse clássico, tá? Eu vou falar também, para combinadinho aqui, A Letra Escarlate. Esse aqui é um clássico da literatura norte-americana. Aqui nós temos a Esther, né? Que, gente, é uma das heroínas, ela é a primeira heroína da literatura norte-americana, né? Então ela tem toda uma questão, mas basicamente essa mulher, ela comete adultério, ela vai ter que carregar uma letra escarlate no peito. E o mais difícil desse livro aqui é você atravessar a introdução, porque fica um pouco confuso. Já que o próprio autor, o Nathaniel, ele era filho ali de descendente dos
juízes que julgaram as bruxas de Salem. E aí, gente, tem muito dos pensamentos dele misturado aos pensamentos do narrador aqui no primeiro capítulo. É difícil atravessar essa primeira parte muito descritiva, que não tem necessariamente a ver com a Esther, e sim como o narrador chegou à história dela. Então é difícil atravessar esse rio aqui no início, mas depois fica muito bom, tá? Vale super a pena. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o Diário do Subsolo como indicação para começar o livro ler Dostoiévski. Porque eu comecei por Crime e Castigo. Dostoiévski, ele foi um autor que revolucionário em seu tempo por falar de questões mentais, de questões de transtornos, né, mentais, de depressão, de culpa, né, de ansiedade, de não com as palavras que se tem hoje em dia, mas ele abordava esses sentimentos, esses transtornos com o seu conhecimento da época. E Crime e Castigo vai contar a história de um jovem que vai cometer um crime, só que ele vai ficar muito perturbado, arrependido e medroso de ser descoberto, mas ao mesmo tempo arrependido por ter cometido tal ato, e isso vai consumir ele por dentro. Então a gente vai entrar na mente de um personagem que antes do assassinato já estava com muita pressão, muita coisa na cabeça, e depois vai ficar ainda pior. E é muito difícil, é um livro bem mais longo, gente. Esse daqui, ó, a gente também entra na mente de um personagem que não é muito legal, mas assim, é perturbador ler Dostoiévski, porque ele consegue descrever transtornos mentais, ele consegue descrever esses sentimentos de forma muito interessante. E Crime e Castigo tem uma escrita muito densa e muito poderosa, mas ao mesmo tempo muito difícil de se iniciar. Pelo menos para mim foi difícil. Pode ser que para você tenha sido tranquilo, né? Aí nós temos Grande Sertão Veredas, que é uma escrita muito regionalista do João Guimarães Rosa. Aqui no final, gente, tem um pouco da cronologia e mostra ele vivendo o sertão de Minas Gerais. Ele fez a travessia completa que é citada no livro, para poder ter base realmente para escrever esse livro. É um livro onde vai contar ali a história do Riobaldo, que tinha um amigo chamado Diadorim, e o Riobaldo, ele começa a contar a sua história de forma desconexa, completamente maluca para um ouvinte, que a gente vai descobrir depois em algum momento. É narrado em primeira pessoa, mas ele começa quase como um fluxo de consciência e muito sem nexo. Ele fala de um episódio aqui, de outro episódio lá, de sentimentos. Só que ali, quando você atravessa as 100 primeiras páginas, a maldição das 100 primeiras páginas, a gente começa a entender um pouco mais desse personagem, porque ele vai começar a contar de forma mais cronológica. Aí eu recomendo reler as primeiras páginas, ouvir o audiolivro junto. Isso foi o que me ajudou nesse momento, porque estava muito difícil ler. Mas quando você ouve o audiolivro com a voz regionalista, parece que entra na cabeça de forma mais fácil do que ler. Mas, gente, olha isso aqui. Livros completamente marcados que eu vou reler em algum momento da minha vida. Maravilhoso! É um marco aí da nossa literatura, muito, muito lindo. João Guimarães Rosa fez história, viu? Aí, vou citar a Virginia Woolf. Eu vou roubar, né? Vou colocar 2 livros dela, porque ela tem um estilo muito peculiar de escrita, que é fluxo de consciência e monólogos internos, além de outras técnicas muito características da autora. Aqui é um teto todo seu, é um ensaio, gente. Ele entra ali como não ficção porque ela usa de elementos ficcionais, mas ao mesmo tempo ela usa de uma técnica não ficcional, de um estudo realmente, que é esse ensaio, para trazer à luz um assunto que ela queria abordar. E aí ela vai falar sobre mulheres e ficção, por isso o tema do ensaio dela, por ser mulheres e ficção, ela vai usar uma mulher, criar uma persona ali, uma personagem, para poder mostrar situações de mulheres tentando viver
suas ficções. É muito legal, mas desafiador, tá? E eu comecei a ler Virginia Woolf por Orlando, e aqui, gente, tem uma personagem que não tem gênero. É uma história de mais de 100 anos acompanhando ali, tipo, é um romance de formação acompanhando uma certa personagem que é Orlando e que vai viver muitas aventuras e a gente vai entrar na cabeça desse personagem de forma muito intensa e muito maravilhosa. Eu recomendo demais Orlando, mas já digo aí que é uma história que vai te consumir como um todo. Se você não conseguir absorver o jeito da autora, pode ser desafiador. Muita gente acha difícil e até desiste de ler Virginia Woolf pelo estilo dela, mas eu falo, não desista, não desista que vale a pena. E aí, um bônus, gente, é o meu livro que eu estou atualmente lendo e que me fez pensar nessa lista, né, que é Romanceiro da Inconfidência. Eu gravei um vídeo chamado As 10 principais autoras da literatura clássica brasileira. Cecília Meirelles aparece nessa lista e lá eu cito o Romanceiro da Inconfidência. Inclusive eu comento que ia pedir esse livro para Global, que é parceira aqui do canal, para começar a ler. Gente, que tapão na cara que eu recebi de Cecília Meirelles. Que tapãozão, hein? Ela vai fazer uma pesquisa gigantesca sobre a Inconfidência Mineira e trazer essa história real do Brasil de forma versos. E ela usa, gente, um narrador romanceiro, que é uma coisa muito característica, versos da Idade Média, para fazer essa narração. E é muito, muito legal, mas desafiador. E aí, cada capítulo, cada verso, eu tô tendo que fazer pesquisas para conseguir absorver o que ela tá tentando passar. Mas é de uma riqueza. Eu acho que quando eu terminar esse livro, eu venho falar mais. Mas assim, eu queria trazer ele aqui para dizer que eu ainda sigo sendo uma leitora iniciante de clássico, uma leitora que está aprendendo diariamente, que enfrenta dificuldades, não é fácil não, mas para te incentivar a continuar tentando ler clássicos, buscando o seu gênero favorito aí, que uma hora vai fluir, não por obrigação, mas para aprender mais, para conhecer um pouco da história do ser humano aí no universo, né, nesse planeta Terra, e vale muito a pena conhecer os clássicos do seu jeitinho aí, gente. Posso trazer indicações para começar, eu já tenho um vídeo aqui, 7 livros curtos, rápidos de ler, que são clássicos, fáceis também, então veja o vídeo e espero que vocês tenham gostado. Feliz Dia do Orgulho Nerd, aqui os livrinhos citados. Fui me perdendo, tentando fazer um vídeo rápido, mas eu acho que ficou até longo demais. Mas me conta qual foi o livro ou quais livros que você mais sentiu dificuldade de ler. Eu vou amar saber. E quem sabe a gente tem livros parecidos aí. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!